Ora, sejam muito bem-vindos ao Somos Gaming. Eu sou o Raul e estamos hoje aqui então para o episódio de Yu-Gi-Oh! Portanto, o episódio teste. Na minha presença tenho o Salvé. Salvé, como é que é? Ora, viva a todos. Portanto, o Salvé é um expert na matéria Yu-Gi-Oh! Ele Obrigado. vai estar aqui então a explicar como é que este jogo funciona. Yu-Gi-Oh! É já uma série bastante conhecida, portanto, não só a série que passava na televisão, como também a série a parte dos jogos, portanto, do trading card game, digamos assim, e mesmo alguns jogos que saíram para as consolas. Temos aqui então, nós vamos estar a jogar na Xbox One. O jogo que nós temos aqui é o mais recente, é o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. É um jogo até bastante cotado, portanto, no Metacritic, por exemplo, tem uma nota de 7.5, quase, quase a chegar aos 8, digamos assim, portanto, que é bastante Para um bom. jogo, para um jogo tão específico, não é? Exatamente. Acaba por ser muito bom mesmo. Portanto, Yu-Gi-Oh! Nesta parte, portanto, temos estas três vertentes. Temos então a parte da vertente mais televisiva, da parte da série. Temos depois também a parte do trading card game, portanto, a parte das cartas, a Que jogar essa sim é a normalmente. essência, não é? Pronto, exatamente a essência de tudo. E depois a parte mais gaming, portanto, com os jogos. E os jogos até agora não tinham tido grande sucesso. E este aqui realmente está a mudar um bocado. E até agora, portanto, tem tido esse sucesso. Portanto, compensa. Então, vale a pena nós estarmos então a fazer uma série do mesmo. E por isso, e com a ajuda então do Salvé, vamos tentar não só chegar àqueles que já conhecem o Yu-Gi-Oh! Há muito tempo e que já sabem muita coisa sobre o mesmo, mas também aqueles que ainda não conhecem muito bem, portanto, que ainda não, ou porque nunca jogaram, ou porque o que jogaram na altura não perceberam muito bem o que é que se tratava. Vamos também tentar chegar a isso, portanto, vamos numa estrutura de passo a passo tentar explicar e explicando aos poucos como é que tudo funciona. Exatamente. E portanto vamos então entrar aqui, selecionando então o meu perfil e começamos então aqui no menu. Portanto, como podem ver, há várias opções. Portanto, temos aqui logo a parte do single player, que já iremos então uh, Sim, mais tarde inicialmente vamos falar. começar a usar aqui o single player E para depois também ambientar novos jogadores, não é? Exatamente, exatamente. Mas depois já vamos falar mais ao detalhe do single player, ainda neste Uhum. episódio de hoje. Depois temos o multiplayer, portanto, que é realmente aquele que se calhar que faz mais sentido. Portanto, construímos então o nosso deck e depois irmos então jogar contra outros jogadores para um ranking, para o tal ranking mundial. Temos então o Battle Pack, já iremos então explicar. Vamos então começar pelo deck. Portanto, depois aqui temos a parte da loja, depois aqui as opções e o perfil. Como eu estava a dizer aqui no multiplayer, portanto, nós podemos construir o nosso deck e depois podermos jogar então contra outros jogadores online, portanto, É no para single jogarmos. player também dá, não é? Para usar o nosso deck. Exatamente, exatamente. Pronto, pronto, pronto. E vamos então ao deck, portanto, que é a parte se Hum. calhar mais complexa, mas a parte então também onde há grande, há grande divertimento, digamos assim, porque há quem goste se calhar só de construir o seu deck e depois deixar a parte competitiva para Eu, como outros. jogador, onde perdi mais tempo é mesmo nisto, porque a indecisão, a indecisão é muita sempre nesta altura. Não sabes bem o que Exato, utilizes, o que é que compensa, o que é que este aqui é muito bom, faça esta fraqueza, mas não é bom caso apanhe este tipo de deck. Pronto, existe sempre muitas dúvidas. Uh, Podemos começar só por mostrar, portanto, mostra lá uma das cartas verdes. Temos as cartas verdes, temos as cartas rosas, lilazes, não é? E temos as cartas amarelas, as cartas laranjas, que são as cartas de monstro. Portanto, as verdes são os feitiços, as estou vendo aqui rosas uma, por exemplo. estão feitiço. Portanto, a partir do momento em que esta carta é utilizada, esse efeito, o efeito que a carta tem lá descrito, passa a ser, passa a fazer o seu efeito, exatamente. Tens também as cartas de trap, que são as armadilhas, que normalmente são para responder a algo portanto, para apanhar o oponente numa armadilha.
Normalmente podem ter uma origem defensiva, mas podem ser utilizadas, portanto, também há spells defensivas, também há monstros com aspecto defensivo, com aspecto de atacante, mas normalmente, tradicionalmente, a trap é para ser utilizada num aspecto de jogo mais defensivo ou mais de responder a algo, portanto, tendo mais em conta no que é que o outro jogador está a fazer também. E depois tens as cartas de monstros, que é basicamente o que tu utilizas para ganhar o jogo. Portanto, o jogo começa com 8.000 pontos de vida para cada um, e o objetivo será, então, colocar os pontos de vida do oponente a 0. E aí sim ganhar o duelo. Depois existem outras estratégias, portanto, este jogo foi crescendo ao longo dos anos, e existem outras estratégias de ganhar o jogo. Mas a estratégia mais normal será, então, pôr os pontos de vida do outro a 0. E pronto, dando aqui só uma pequena amostra de como está organizado a elaboração do deck, vamos utilizar isso é o que já estava feito, portanto, tu não mexeste em nada desse então, deck que está aí, não é? Explicar então esta parte, esta vertente então do jogo, onde nós podemos construir o nosso deck. Nós temos aqui então, na parte do main, o nosso deck. Aqui podem ver, tenho aqui 46 cartas neste deck. Portanto, isto tem que ser constituído entre... Exatamente, portanto o main deck tem que estar entre 40 e 60 cartas, não é permitida menos de 40 nem mais de 60. O extra deck são cartas, portanto cartas, por exemplo, de fusão, em que utilizas monstros no campo para criar um monstro maior, por exemplo. E o side deck são aquelas que podem ir, tanto o extra deck como o side deck tem que ter entre 0, não é? Portanto, pode não utilizar nem extra nem side, mas pode ter entre 0 e 15 cartas, o máximo de 15 cartas. E o side deck será então para colmatar as fraquezas do teu deck entre duelos. Portanto, isto normalmente joga-se à melhor de 2, ou seja, ao máximo de 3 duelos. E imagina que tu começas um duelo contra alguém e esse alguém está a usar um deck que não te permite mexer muito no cemitério. E o teu deck joga muito com o cemitério. Logo tu vais ter que, quando acaba o primeiro duelo, vais ao teu side deck e lá deves ter as tuas cartas para ires contra outras estratégias ou para conseguires defender o teu deck contra um estilo de jogo diferente, um estilo de jogo que consiga dominar. É quase o banco de suplentes. Pronto, o side deck é o banco de suplentes. Pronto. E depois temos aqui então o baú, o baú é as cartas que nós vamos então comprando através da loja, que já iremos daqui a pouco, e depois elas vão ficando aqui no baú. Como podem ver, estão aqui 721 cartas, e depois aqui no baú vocês também veem ali um número, portanto, quantas cartas é que tem deste tipo. Portanto, aqui, por exemplo, desta carta temos 3 cartas, porque há cartas que se pode utilizar mais que uma vez. Aqui depois no baú nós podemos então fazer a seleção das cartas que queremos para o nosso deck principal, ou até depois construir vários decks. Funciona um bocadinho dentro de um princípio simples de construção de equipas, de decks, digamos assim, para depois poder utilizar conforme a necessidade. Exatamente. Portanto, cada deck só pode ter 3 cópias da mesma carta. Nunca se pode ter 4 cópias da mesma carta, sempre 3, e depois existem vários formatos, em que o mais conhecido é o formato, chama-se Advanced Format, que é o mais jogado no mundo todo, que tem algumas cartas que são proibidas, algumas cartas que são limitadas e algumas que são semi-limitadas. Proibidas são cartas que, por exemplo, antigamente faziam-se cartas muito gerais, e que agora, com o criar de novas cartas, essas cartas simplesmente fazem coisas demasiado rápidas, que não te obrigam a jogar com um certo tipo de deck ou um certo tipo de estratégia. Portanto, essas cartas foram começando a ser proibidas. Algumas são depois desbanidas outra vez. Isso depois depende, como a Konami é quem rege este tipo de formato. Mas, por exemplo, este é um exemplo de uma carta proibida. É uma carta que antigamente não fazia tanta diferença porque o jogo era muito mais lento, só que hoje em dia o jogo está muito rápido e essa carta permite ver muito. Portanto, o que essa carta faz é sacas 3 e descartas 2, ou seja, tu consegues pôr o que quiseres no cemitério, consegues ir procurar, portanto, consegues comprar 3 cartas, consegues pensar a jogada muito mais à frente graças a essa carta. Essa carta está proibida há bastantes anos até. Pronto, e depois temos as cartas limitadas, que são cartas que só se pode utilizar uma, e cartas semi-limitadas que só se podem usar 2. E pronto, depois, mas não se preocupe, atenção, iremos então ter um episódio só
um episódio especial só para construirmos Para a um parte deck. mais avançada, não é? Portanto, isto ao início é mesmo explicar as regras básicas, não tem que haver grande preocupação em saber o que é que está proibido, o que é mais competitivo, o que é menos competitivo. Aqui é mesmo ver a essência do jogo, começar da raiz a tentar perceber o jogo e depois aos poucos então começar a falar um pouquinho de táticas mais avançadas, de formatos, do que é mais visto e por aí. Exatamente. Portanto, agora é como se estivéssemos a ver a série. Iremos voltar então depois a esta parte aqui da construção de deck, porque depois, como vocês podem ver, são 721 cartas. Aqui há muita carta, há muita coisa para ser explicada. Depois também vamos ver dentro da construção de decks o que se pode fazer, algumas dicas, alguns exemplos e com certeza que iremos voltar depois aqui ao detalhe. Exatamente. Vamos então mostrar então a loja. Vocês aqui depois dentro das séries que houve, portanto, principalmente as séries que passaram na televisão, podem então escolher, à medida que vão desbloqueando durante o jogo, naquele processo simples de história, vão depois poder comprar então um booster pack, portanto, um bocadinho como aconteceu na série como acontece na série de Ultimate Team. Por exemplo, compram aqui com um booster pack com 400 moedas, digamos assim. Eu sei cartas que só o Yugi é que são conhecidas pelo Yugi. Olha, se eu tomo Buster Blader, uma carta excelente contra dragões. E pronto, e é sempre divertido, então podemos vir aqui gastar a moeda aqui dentro. Exatamente, e depois isto são duelistas que tu também vais defrontar no single player e que tu, por exemplo, jogas contra um certo duelista e dizes, olha, aquele gajo estava a usar aquela carta que eu gostei muito, então se calhar vou abrir um booster dele, não é? Também pode ser muito por aí. Exatamente. Mas pronto, acho que podemos mostrar então um duelo. Vamos então para a parte do single player. No single player depois temos aqui a parte do tutorial, normal, com passo a passo o que é que se pode fazer, sendo que isto é o que nós vamos fazer de uma forma mais intuitiva. Isto também são as regras. Penso que também seria muito bom nós, já para o próximo, ou daqui a 2, 3 episódios, pormos logo no suporte ou no nosso site, ou no Facebook, portanto, o conjunto das regras, o livrinho de regras, eu tenho em português e tudo, para que não tenhamos de perder muito tempo a explicar as regras, porque as regras depois vão ser aplicadas consoante o que vai acontecendo nos duelos, e eu vou acabar por falar sempre nelas, mas ter esse suporte então para as pessoas poderem, para os ouvintes conseguirem então ir ver, tirar as suas próprias dúvidas, porque depois já acabaremos depois por falar e fazer a relação entre todos os aspectos do jogo. Mas temos aqui a parte do conteúdo que podemos tirar, podemos sacar, digamos assim, portanto, do conteúdo que vai aparecendo, os DLCs normais, como acontece na maior parte dos jogos. Depois podemos aqui desafiar algum dos duelistas, que vamos também desbloqueando, não é? Exatamente, Exato. à medida da história. Portanto, aqui temos vários. Vamos também passar por eles agora, quando fizermos a história. Portanto, depois vão perceber a parte do contexto onde eles aparecem. E vamos então à parte da campanha, portanto, a parte da história. Portanto, tem aqui então as várias séries que existem. Portanto, depois que iremos também explicar ao detalhe no que é que cada uma consiste. Vamos começar pela primeira, portanto, que é a parte do Yu-Gi-Oh! Série do Yugi. É simples. Aqui com a parte do Duelist Kingdom. Também o início de toda a série. É a primeira parte da série, exatamente. Do torneio do Pegasus. Exatamente. Portanto, aqui temos Que então é o primeiro rival. O duelo entre o Yugi e o Joy. E é esse duelo que iremos fazer. E o Salvé vai então explicar passo a passo como é que tudo funciona e para que é que cada uma das cartas e também da parte do campo serve. Mas depois temos aqui a história a explicar o que é que aconteceu. Vamos saltar isto tudo. Temos aqui os amigos do Yugi. Isto tem mais a ver com o anime ou com o mesmo. Pronto. Exatamente. Portanto, se tiverem algum interesse em saber o que é que cada um amigo faz, basta verem o anime, portanto, basta verem a série que passa na televisão. Portanto, neste caso, não sei se tem estado a passar na SICAP. Esta carta que está agora a aparecer é bastante recente até. Depois aqui no loading vai aparecendo algumas informações também numa espécie de tutorial. Pronto, e aqui já estamos então no duelo. Exatamente. Portanto, isto é o primeiro contacto que temos com o jogo. Aqui está. Portanto, está o nome do adversário, com os pontos de vida dele. Ambos começam com 8.000.
O jogo inicia sempre com uma tirada de moeda ao ar, ou nos jogos de consola do Yu-Gi-Oh! Normalmente é sempre com pedra, papel, tesoura. Portanto, quem ganhar pode escolher ir primeiro ou ir em segundo. O jogador que vai em primeiro, as regras mudaram há pouquíssimo tempo. Portanto, tu tens o jogador que ia primeiro, normalmente comprava também uma carta na sua draw phase, que são estas fases que estão aqui no centro, em que divide um campo do outro. Portanto, tens um TP, um SP, um MP1, um BP, um MP2 e um EP. Todos os P's querem dizer phase. Pronto, uma fase do jogo. A na draw phase é quando tu compras a carta. Isto não acontece no teu primeiro turno, hoje em dia, que as regras foram mudadas, porque normalmente o jogador que começa primeiro ganha muita vantagem. O jogador que começa não pode atacar, no turno em que começa, mas consegue colocar logo coisas no campo. E ao colocar coisas no campo, consegue logo proteger-se contra o outro, enquanto o jogador que começa em segundo já vai ter que se deparar com monstros à frente, com armadilhas à frente. Pronto. Depois tens a Stand-by Phase. A Stand-by Phase é uma fase só para resolverem alguns efeitos, ou seja, há efeitos que só podem ser utilizados nessa fase. Portanto, é uma fase um pouco simbólica neste momento, porque a carta é que tem que dizer algo que possa acontecer na Stand-by Phase, ou mesmo na End Phase, que é a última. E depois tens as MPs, a MP1 e a MP2, que é aí que tu mexes tudo no campo. Portanto, todas as invocações que tu fazes, todas as traps, todas as armadilhas, não é? Que estás a colocar no campo, todos os feitiços que tu usas, é na MP que tu fazes, na main phase. A battle phase é quando tu atacas. Portanto, é quando se dá a declaração dos ataques. E na MP2 é para fazer a mesma coisa, só que após atacares. Portanto, tu podes querer só mexer no campo após o ataque. Porque te dá mais jeito, pronto, isso depois é no decorrer do jogo que isso vai se percebendo. Pronto, a única coisa que tu fazes sempre é sacar uma carta quando começa o teu turno. Tu tens monstros com umas estrelinhas, portanto, estás a ver, podes mostrar só um exemplo. Portanto, temos aqui agora um monstro com 4 estrelas. Essas estrelas são o nível do monstro. O nível. Entre o nível 1 e 4, tu podes colocar o monstro diretamente no campo por uma invocação normal. A invocação normal é algo que só pode acontecer uma vez por turno. Portanto, tu só tens uma invocação normal para gastar no teu turno. Se o monstro estiver entre 5 e 6 estrelas, tu tens que tributar um monstro no campo, seja ele qual o nível que ele tiver, tens que tributar um para o poder colocar no campo. Se estiver entre 7, 8, 9 ou 10, já tens de tributar 2. Pronto, basicamente, isto é o mais básico que existe em termos de invocação no Yu-Gi, que é a invocação normal, o Normal Summon. O Normal Summon, portanto, a menos que haja cartas que te permitam fazer mais que um, só podes mesmo realizar um. E depois tens o Special Summon, que foi, por exemplo, o que o Raul fez agora, que utilizou uma carta chamada Call of the Haunted, que é uma armadilha, que te permite escolher uma carta no teu cemitério para invocar para o campo. Este tipo de cartas fazem-te uma invocação diferente, que é uma invocação especial. É o Special Summon. Isso pode acontecer o número de vezes que tu quiseres, desde que tenhas cartas para isso. Aí está, pronto. O Raul acabou por ganhar porque reduziu os pontos do oponente a 0. Este é o objetivo normal do Yu-Gi, é também por aqui que a gente vai explorar. Isto depois podemos fazer um episódio e mostrar outras maneiras de ganhar o jogo. Por exemplo, se não tiveres uma carta para sacar na tua draw phase, ou seja, quer dizer que o teu deck acabou, perdes. Se não tiveres uma carta para sacar, por exemplo. Logo há decks que servem só para outro não poder sacar cartas. E depois, dentro da carta de monstro, tu também há muitas coisas lá por identificar, e dentro da carta de trap e dentro da carta de spell. Isso será abordado agora, pois nos próximos episódios. Vamos falar sobre os tipos dos monstros, os atributos, os monstros que têm efeito, os monstros que não têm efeito, as spells os feitiços que tu usas e que o efeito fica sempre durante o duelo todo ou até ser destruída, ou efeitos que são utilizados naquele momento e depois simplesmente acaba. E nas traps também fazem coisas assim. E mesmo os próprios efeitos de monstros, existem vários tipos diferentes de efeitos. Como vocês podem ver, pessoal, é um jogo bastante complexo. É um jogo bastante complexo, onde também há várias formas de ganhar, tal como o Salve estava a dizer. Como vocês puderam observar, o duelo que eu estava a fazer era um duelo de tutorial, portanto, já com as jogadas programadas, para explicar também passo a passo o que é que se tem que fazer. No próximo episódio... Na série, então, essa parte foi mesmo mostrar, foi o Yugi a explicar ao Joey como é que se jogava, portanto... No próximo episódio, então, iremos então fazer o duelo então, do Yugi contra o Kaiba. Aí já será um duelo mais
aleatório, com outro tipo de situações, com situações que muitas vezes que não se está à espera, portanto, situações imprevisíveis, onde também iremos continuar então a explicar passo a passo como é que as coisas funcionam, mas aí já com outro tipo de situações, de uma forma também mais dinâmica. Pronto, e Explicar basicamente, exatamente o que está a acontecer no campo e não um duelo de fundo com uma pequena explicação da parte inicial do jogo. pronto, isso aí basicamente é isto por hoje, portanto, espero que tenham gostado. E de certeza absoluta, se não perceberam tudo hoje, vão ficar a perceber nos próximos episódios e também tentar trazer aqui algum tipo de espetacularidade, digamos assim, para não estar sempre a ser repetido e também não estar sempre a ser pré-definido. E depois, claro, numa fase mais adiantada, iremos então para o online, onde aí, claro, é outro nível e aí onde podem acontecer coisas que não estamos à espera. Salé, não sei, quer Exatamente. dizer as últimas palavras então? Não, quero agradecer ao tempo que disponibilizaram para ver o nosso vídeo e espero que continuem a ver a série, que nos continuem a acompanhar, todas as séries, aliás, que vão sair no Somos Gaming. Ok, pessoal, nós é tudo e está bom por hoje.